Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, com o nosso patrocinador especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, do Grupo Alvo, e apresentado por mim, advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas aqui para você. Quer participar? Manda para a gente sua pergunta, opinião, sugestões de pauta, aqui nos nossos comentários do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida aqui no nosso podcast. Se a sua dúvida é de algum convidado que já passou, quer saber um pouquinho mais sobre aquele tema, não tem problema. Manda aí pra gente a pergunta, a gente vai atrás do convidado, pede para ele gravar um vídeo rapidinho esclarecendo a sua dúvida e a gente passa aqui num outro podcast. Então, é sempre bom saber que você está aí nos acompanhando. Nosso podcast de hoje, nós temos como convidada a advogada Daniela Camargo, da Garcia e Camargo Advocacia, e nós hoje vamos falar de um tema muito interessante. Sabe aquele sonho de comprar aquele imóvel na planta, aí você começa a acompanhar, passa na frente da obra, vai acompanhando cada centímetro da construção, e aí você recebe a chave, tem aquela festa toda para receber a chave, aí você vai morar no seu apartamento novo. E aí começa aquela parede que racha, aquele vazamento que começa a aparecer da piscina, o seu carro raspa na hora de sair da garagem, e aí você fala, e agora? Com quem que eu vou reclamar, né? Então nós vamos falar hoje de vícios da construção. Quando e como cobrar da construtora. E aqui nós estamos com a nossa especialista em direito imobiliário, direito condominial, que mistura então tudo no liquidificador, bate e sai a Garcia e Camargo Advocacia, né, Dani? Sim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente no nosso podcast. Pode falar aí para o nosso, dar um olá aí para os nossos web condôminos. Olá, Web Condôminos, tudo bem com vocês? É um prazer para mim, né, estar aqui com a doutora Fabiola e ter essa oportunidade de esclarecer e contribuir um pouco com as dúvidas de vocês que estão nos assistindo neste momento. Então, pode falar, vamos lá. Então, ela perguntou como, né, e quando cobrar, né, sobre os vícios construtivos. Então, os vícios construtivos, eles podem aparecer a qualquer momento, né? E podem, sim, acontecer depois do prazo que existe previsto em lei para que os condôminos, né, os proprietários, reclamem desses vícios. Esses vícios, eles podem ser aparentes, aqueles vícios que são notados com facilidade, ou eles podem ser vícios ocultos, né? Esses vícios, eles precisam ser comprovados, né? De que forma que esses vícios, eles apareceram no imóvel? Eles podem ser vícios, de repente, patologias da construção, realmente, ou vícios que foram aparecendo ao longo do tempo por falta de manutenção, por exemplo. É né? importante isso, Dani. Isso. Primeiro ponto, né? Muitos condôminos a gente escuta muitas vezes com o síndico, mas eu posso reclamar, porque a gente teve aquela vistoria, que normalmente naquela solenidade de entrega de chave, aquela festa toda, a construtora também considera aquilo como a vistoria final do proprietário. Então ele vai lá, às vezes sem saber, assinou lá que vistoriou o apartamento. E aí alguns síndicos acreditam que por eles terem esse documento, eles não podem mais cobrar mais nada da construtora. Isso não quer dizer, né? Isso é aquilo assim, que estava essa vistoria, aquela que a gente faz, aquela vistoria aparente, né? E você está comentando que logo depois que eu pego a chave, eu posso já começar a aparecer alguns vícios. Pode. E eu posso já reclamar para a construtora. Com certeza. Existe, na verdade, um manual, tá? Do condômino.
que é entregue junto com as chaves, tá? Esse manual, ele ajuda o quê? Como você deve cuidar do seu imóvel, né, para evitar determinados tipos de problemas ao longo do tempo. Mas, infelizmente, aí a gente entra na parte dos vícios ocultos, aqueles que não podem ser, né, detectados assim que a pessoa entra no imóvel e que são detectados com o uso, né? E aí você tem um problema, porque você não sabe o que fazer. E o condômino fica super chateado, porque de repente tem um apartamento aí novo, né? De 2, 3 anos de uso e que já está dando prejuízo. E ninguém tem esse sonho, né? Não. Compra um apartamento novo na planta e 2, 3 anos depois se depara com vários problemas. Pode ser desde um problema de infiltração, um problema de como se chama? Estrutura, entendeu? Então, assim, são problemas que exigem o quê? Técnica para serem detectados. E nada melhor do que você contratar um engenheiro, né, um especialista em patologias da construção, para laudar, para documentar, para que você possa gerar prova, né, e não ter problemas com a construtora, Então, lembrando assim, tá? primeiro momento, esse manual do condômino, que Sim, chama, às vezes é manual do proprietário, cada construtora sim, dá seu nome, sim. né? Esse manual, ele te auxilia, inclusive, a saber assim, normalmente a gente fala muito de fachada, né? Que a pessoa acha assim, por ser novo, eu vou ficar 20 anos sem precisar fazer fachada. E já no próprio manual da construtora, normalmente ele fala em 3 anos, 2 anos. Então, assim, a partir de uma idade, por mais novo que o condomínio seja, ele já tem que começar a fazer a fachada, né? Sim. Então, ali naquele manual do construtor, inclusive numa hora de discutir com a construtora, ela vai usar esse manual para falar: você tinha que fazer a partir de 2, 3, 4 anos, você tinha que fazer esses serviços. Se Exatamente. você não fez, eu estou Esse isento. manual, na verdade, ele é uma proteção para a construtora também, né? Porque ela vai alegar que o condômino, o proprietário, tinha o dever, né, de ter lido De seguir e de aquelas isso, instruções dela. exatamente, exatamente, né? Mas isso não exime a construtora, tá? De atender o que já é predisposto em lei. O prazo é de 5 anos, tá? Esse prazo, vamos lá, diferença. Esse prazo é um prazo de garantia, tá? A garantia que a lei civil traz para os proprietários é de 5 anos. 5 anos a partir de quando? Né? Exatamente, que é muita dúvida que Isso, causa pro. exatamente. Então, mas esses 5 anos, não existe um marco, né? Uma data A lei não inicial. fala qual Não, a seria. lei deixou essa lacuna. Então, está pacificado já na Só jurisprudência. para os nossos web condôminos entenderem, Isso, a lacuna é aquele momento que a lei ela não fala, isso. e então acaba que passa para os juízes, né? São os juízes, os desembargadores que acabam definindo qual é esse prazo, porque a lei não determina expressamente, né? Isso, a lei não determina Ela expressamente, deixa um né? buraco, vamos falar. Exatamente. E ao longo do tempo, né, foram se pacificando decisões majoritárias a respeito desse tema, né? Então ficou pacificado que a data inicial que conta é a partir do habite-se. Tá? Mas aí a gente entra num outro problema, porque muitas vezes, né, eu tenho casos inclusive no meu escritório, que os moradores, tá, já estavam há mais de ano no prédio, já estavam morando, né, já estavam fazendo uso do imóvel, já tinham decorado, né, estava todo mundo feliz e contente e ainda não tinha habite, tá? Então, Então acontece isso também. E o habite nada mais é do que a a autorização da autorização da prefeitura para prefeitura morar. dizendo que está tudo ok com a estrutura, né, do prédio. E isso não pode acontecer, né? É. Agora, explica para gente. Tá. Então, vamos dizer assim, a piscina é Hum, lá no andar, na cobertura, né? uhum. Isso acontece muito quando a piscina é na cobertura. E a construtora não fez a correta impermeabilização da Sim. piscina e aqueles últimos apartamentos dos últimos andares começam a ter infiltração advinda da piscina. Quando a gente começa a identificar isso, qual é o primeiro passo no caso, o síndico, nesse caso, Sim, vai ter, primeiro o porque é ele que é a morador. Isso. responsabilidade de agir em primeiro momento. Então, o morador fala para o síndico e o síndico vai ter que tomar atitude.
o que primeiramente o síndico tem que fazer? Ele tem que já chamar esse engenheiro ou manda um comunicado para a construtora? Qual é o primeiro Não, passo na que ele tem que verdade, fazer? o entendimento é que a primeira providência que você toma dentro desses 5 anos é notificar a construtora, né? Geralmente, a construtora Só que antes de é, te cortar, e eu tenho um prazo, quando eu identifico esse primeiro problema, eu tenho um prazo para fazer esse comunicado para a construtora, ou acaba, eu posso ficar lá com, 6 meses pingando na minha cabeça e não, depois avisar para a não, construtora. não. Existe sim um prazo, tá? Mas a gente precisa deixar muito claro que esse prazo muitas vezes não é respeitado, tá? E que é difícil você dizer, você avaliar se a pessoa já sabia ou não. Porque você está com um problema, de repente, dentro, né, da sua propriedade. Você não sabe quanto tempo a pessoa procrastinou de repente, entendeu? Para comunicar para o síndico. Se foi 2 meses, se foi 6. De repente Então, ela achou que era assim, uma coisa fácil de sanar, ficou esperando passar. Então você não sabe se ela comunicou de imediato ou não, né? Então às a vezes gente ela não pode, às vezes nem foi de propósito, até ser entendeu. proposital, Agora o porque síndico a eu pessoa entendo que ele pode ter tem um um outro olhar armário para o num local problema, que né? está então tendo essa Uhum, infiltração e aquele armário está escondendo. Ele uhum, só vai perceber quando o armário, a madeira já está se exatamente. desfazendo. É, E aí é quando parece que assim a parede, não avisou antes, mas é porque ela estava atrás de um armário, sim. né? Aí seria um vício oculto, mas assim, geralmente quando começa a incomodar o próprio proprietário ou um vizinho, não tem como deixar de notificar, né? Porque aí você também é cobrado. E o síndico, ele já tem um outro olhar para o problema porque ele tem o dever, né? Então, sim, existe um prazo, tá? Esse prazo é de 180 dias, né? Porque também a construtora pode alegar depois que não foi comunicada, né? E que se fosse um problema Exatamente. menor, ela teria resolvido de um jeito. Exatamente. E agora que o problema está maior, ela vai ter um prejuízo Sim, maior. Se ela tivesse sido comunicada antes, ela já teria resolvido. sim. Eu queria deixar claro também que esses 5 anos, tá, não é o limite. A gente não pode esquecer que esse é o prazo de garantia, mas existe aí um prazo prescricional, tá? Que eu posso dizer, infelizmente, para as construtoras, porque elas são obrigadas a lidar com isso todos os dias, né? Porque existe uma massificação e as pessoas, quando elas realmente têm um problema e elas querem uma solução, geralmente elas entram no momento certo e elas iniciam com uma ação de obrigação de fazer, porque elas não estão interessadas na indenização, né? Agora, é importante falar isso, né? Porque existe muitas indenizações contra as construtoras, porque também ficou muito facilitado, É, né, esse é caminho. interessante a gente entrar, então, aí a gente já estaria falando até então da parte judicial, né? Então, a pessoa Isso, já constatou. A obrigação de fazer é aquela ação onde você chega para o juiz e fala assim: olha, o engenheiro, como ela falou no início, constatou, laudou isso e falou isso, que esses são problemas advindo da construção. isso, Então, assim, independente do que a gente fez para preservar essa construção, do que as manutenções que nós aplicamos, esses problemas, se tivesse feito correto, não estaria aparecendo agora. E aí você entra, que é o que você falou, muito legal que a Dani falou, porque você entra com uma obrigação de fazer. Então, para você, exatamente, não é a indenização, não é o dinheiro que a construtora vai pagar. Você quer aquele problema resolvido. isso, Você quer aquilo feito pela construtora. Então, é importante nesse momento e isso, muito você acaba entrando com a ação de obrigação de fazer, que é aquela que o juiz exatamente. vai mandar que a construtora venha, faça o trabalho com uma pena de multa se não Sim. fizer. E que é a ação que cabe dentro do prazo de 5 anos. E deixando claro que não há uma perda do direito posterior desses 5 anos, porque existe também o prazo prescricional, né? Que é perfeitamente aceitável, tá? Pelos juízes e também é pacificado. Existem 10 anos após, tá? O diagnóstico de vícios ocultos para você, porque de repente você tá lá. Passou, sei lá, 5 anos e meio e ou sei lá, trincou a sua cozinha, seus azulejos começaram a cair. Eu já peguei casos assim. O que você faz?
Ou seja, há um problema de estrutura, né, devido ao assentamento, porque eu não sou da área, eu não sou engenheira, mas a gente sabe, a gente conhece, né, problemas estruturais desse tipo e sabe que existe um tempo, né, para o imóvel ele alcançar um Sim. nível, ele assentar. Então, de repente, esse prédio ele vai declinando um, dois, coisas às vezes de milímetros, mas que faz diferença e causa prejuízos, né? E aí, o que que você faz 5 anos e meio depois? Você não tem mais direito de reclamar? Você tem direito. Por quê? Porque você pode se prevalecer dos 10 anos prescricionais previstos na legislação Que aí é civil. a reparação de danos materiais. Então, depende, né? Seria, mas assim, você já não Depende da pode. postura também da construtora, né? Muitas vezes as construtoras, elas têm uma postura negativa com relação a fazer algum acordo ou fazer esses reparos e atender de uma forma pronta, né? A esses clientes, né? Tá, Esses então, mas aí o que que proprietários. acontece? Ela já não pode mais pedir a obrigação de fazer, porque já passou os Já não seria 5 mais uma anos. obrigação de fazer, seria uma reparação por danos materiais, Então, né? aí já seria aquilo que o construtor, o proprietário vai lá, faz o reparo, tira orçamentos e depois apresenta para Isso. o juiz que ele teve aquele prejuízo por um vício da construção e aí ele teve aquele gasto de 3 mil, Sim, 10 mil, 50 sim. mil, vai depender do gasto que você E teve. dependendo do valor, né, às vezes não vale a pena para o proprietário arrumar, vale mais a pena entrar na justiça e brigar, né? E aí ele pode também pedir essa Ele reparação pode de entrar dano com, de repente, 2 ou 3 orçamentos e com um laudo, né, comprovando que realmente existe uma patologia, que existia um vício oculto, e que aí ele tem comprovando que que não é a de ordem construtora. funcional, tá lembrando isso? Porque se for vício funcional, né, funcional é quando é culpa ou do próprio proprietário pela manutenção, né, ou por culpa de alguma coisa que ele utilizou errado lá dentro do apartamento, enfim, Ou né? até que o condomínio deixou de fazer. Exatamente. Então, assim, ele também vai ter que comprovar que, de repente, sei lá, a construtora usou um material inadequado na obra, entendeu? Então, tudo isso vai ser periciado, vai ser laudado e, de repente, o próprio engenheiro, né, que vai acompanhar, que vai fazer esse laudo, ele vai ser convidado a ser assistente técnico do perito judicial, né, que é muito importante para o convencimento do juiz, né? Porque ele vai estar apto a formular esses quesitos e até embasar, né? E ajudar o advogado a embasar, a fundamentar a peça, né? Então vamos lá, vamos, a gente já está aí encaminhando para o final, então vamos fazer um resuminho rápido para os nossos web condôminos. Você recebeu o apartamento, não é Aham. porque você assinou Não. aquela vistoria inicial que você não possa mais reclamar para a construtora. Você recebeu, vai lá, quando começar a aparecer os problemas, você tem que identificar se é um problema da unidade interna. Se é somente da unidade interna, você mesmo, proprietário, condômino, faz a reclamação para a construtora. Se há um problema que advém de uma área comum, de uma parte Isso. externa da sua unidade, você faz a reclamação para o síndico e o síndico é que vai levar essa reclamação para a construtora. Levando, você tem, como a Dani falou, né, 180 dias. Sim. Fazendo aí, você tem que analisar como a sua construtora colocou esse modo de reclamação. Aí tem que olhar também pelo contrato, pelo manual do proprietário, que fala se é por e-mail, se é pelo saque, se é Olha, por, eu por aconselho que seja uma notificação notificação extrajudicial, de preferência até registrada, né? Para não ter nenhum tipo de. de dúvida. Exatamente. Ou que Mas, seja pelo menos através de AR, alguma coisa do tipo. Acho mais seguro. exatamente. É que hoje em dia tem algumas que até vem no manual, né? Saque para reclamações. E aí você faz Mas. aquele WhatsApp de saque, Sim. né? Às vezes, se a construtora tem boa fé, já recebendo aquela reclamação, já Uhum. vai tentar resolver. Se ela não tem boa fé, ela vai exatamente ignorar aquele Sim. saque e não vai resolver, né? Então, e aí depois, se a construtora mesmo assim não resolver, aí a gente vai para a parte judicial. Com Na parte certeza. judicial, a gente tem 5 anos Isso. para entrar com a obrigação Ação de de obrigação de fazer, que fazer aí. isso. E lembrando que nessa obrigação de fazer, dependendo do vício, se coloca em risco a segurança daquele condomínio, o juiz pode até dar uma Com liminar, né? certeza, com toda certeza. Você pode Ele vai pedir. analisar,
se há necessidade ou não, né, da concessão de uma tutela antecipada, né? Que é aquela assim, olha, não quero saber. Primeiro vai lá a construtora, resolve, depois a gente discute de Com quem é a certeza, não, culpa. porque de repente, sei lá, se é um apartamento, né, que está causando prejuízo para um terceiro e que há um risco de dano para terceiro também, principalmente, né, sei lá, desabar uma estrutura, né, algo do tipo, eu acho que é bem fácil do juiz ter esse convencimento de que é necessário conceder a liminar. Então, e aí, entrando, e mesmo assim, se passados já 5 anos, você ainda se realmente. Aí é sempre bom estar assessorado Isso, pelo assistente, que a gente fala em assistente técnico, que é um isso, engenheiro isso. especializado em obras, em É o ideal, construção. né? E É o aí ele ideal. vai poder dizer se é realmente um vício da construção, ele vai poder te trazer essa base para você até reclamar, e aí então requerer uma reparação de Sim. danos. Então você já até também tem, né? Porque as pessoas acreditam que deu 5 anos, não posso fazer mais nada. Não. Até pode, né? Dependendo da situação, você já vai para um outro tipo de ação, para o Sim. outro lado, mas Isso. você pode reclamar, né? Pode. Bom, a gente. É um tema muito extenso, É né, muito Dani? complexo, a gente teria assim muitas outras coisas para falar, tá? Porque envolve muitas questões, né? Responsabilidades, Envolve. Então, assim, a gente ficaria aqui mais de hora falando, com certeza. né? Então, mas com certeza a gente pode aí marcar um novo podcast aí para Dani falar um pouquinho mais. Eu sei que com certeza vocês têm várias dúvidas, então manda aqui pra gente. Aí a Dani grava um vídeo rapidinho e a gente depois coloca aqui no outro podcast. A gente põe aqui a resposta da Dani para suas dúvidas. Agradecemos aí todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, curtam, compartilhem, comente, ativem o sininho. E, Dani, como é que a gente faz para achar a Daniela Camargo, para achar a Garcia e Camargo Advogados? Passa aí o seu contato, Tá. suas redes sociais, por favor. Tá, nós temos o Instagram que a gente usa bastante e que as pessoas nos encontram lá. É o @Garcia Camargo Advocacia. Então fiquem à vontade para adicionar a gente, para mandar mensagens que a gente responde. E os nossos telefones, o meu é 13997050411. Pode mandar mensagem, é o telefone que você fala diretamente comigo. E também o nosso endereço comercial, no Edifício Milas, aqui em Praia Grande, bairro Boqueirão. Então, perfeito. Quem também quiser saber um pouquinho mais desse tema, é só falar aí, só procurar a Daniela aí nas redes sociais, no contato. Pare de ter medo do que pode dar errado e pense no que pode dar certo. Gente, a gente fica por aqui e até o próximo podcast. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.